É com muita honra e amor que eu abro esse módulo de introdução. E hoje nós vamos começar falando sobre ciclos e eras de evolução e involução. Essa parte toda que vai compor as aulas desse módulo são uma introdução para que você consiga ter uma base de tudo aquilo que a gente vai aprofundar para expandir a consciência através dessa base. Nós precisamos ter um certo fundamento. Senão seria como construir um castelo num chão de areia. Não vai haver base o suficiente para qualquer intempérie da vida sustentar, né, e ancorar. E bom, quando se fala em ciclos e eras de evolução e involução, eu uso esse termo porque se nós observarmos a natureza como um todo, ela funciona por ciclos. Nós temos as estações, com as 4 estações do ano. Nós temos as 4 fases lunares. Nós temos o movimento das marés, os movimentos dos planetas ao redor do Sol e ao redor até da Terra, o quanto eles interferem. Existem ciclos. A vida do ser humano também existe através de ciclos, né? Nós temos a infância, a juventude, a adolescência, a fase adulta, a velhice. Nós temos ciclos. E por que não existir também ciclos de consciência humana, da sociedade? Não só da sociedade, mas da espécie humana como um todo. Porque sociedade é algo diferente de espécie humana. Sociedade foi uma criação humana, né? Mas não necessariamente ela faz parte da espécie humana ou da consciência humana. E para buscar esse conhecimento, para buscar esse estudo a respeito dos ciclos, eu fui nas escrituras mais antigas que o homem tem de registro sobre esse tema, que é dos Vedas. Os Vedas, para você ter uma ideia, eles têm ensinamentos que já são superiores a 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Então, são seres que há muito tempo buscaram uma conexão interior e aprender através de uma observação da vida, né? E os Vedas, eles separam os ciclos de consciência humana num período de 24 mil anos, em que a espécie humana passa por certos períodos de ascensão de consciência e virtudes e valores e propósitos e conexão interior e conexão com o divino e espiritualidade, e um ciclo de 12 mil anos de decadência, de desconexão com essa consciência espiritual, e ele vai decaindo para onde? Para a matéria. Então você começa a sofrer mais impactos do ego, do materialismo, da ganância, da ira, da raiva, da revolta, do ciúme, da inveja. Essas características, né, elas são quando a raça humana está passando por um ciclo de decadência. Esses ciclos são divididos, assim como as estações, curiosamente, né? Quando a gente começa a observar natureza e estudos, tudo tem ciclos inúmeros que se repetem, sabe? Por exemplo, existem 4 ciclos dentro desse ciclo geral. Esse ciclo geral ele é chamado de Yuga, era, né? Que significa do sânscrito era. Então, Yuga significa era. E os Vedas dividem em 4 grandes eras que a gente vive dentro de um círculo. Nós temos, eu vou falar o nome em sânscrito, né? E vou fazer uma adaptação para a mente ocidental, porque nós não somos familiarizados como o Oriente com a língua, né, com a língua hindu, hindu, com termos sânscritos. Mas é importante mesmo assim a gente trazer essas palavras à tona, porque é uma linguagem muito antiga, cheia de significados e que carrega uma vibração e um poder, né? E essa questão da vibração e poder a gente ainda vai aprofundar ao longo dos módulos também. Os ciclos são Kali Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga e Satya Yuga. Falando assim não parece muita coisa. Mas vamos agora exemplificar para o contexto da mente ocidental. 4 ciclos são
Era de ferro, era de bronze, era de prata e era de ouro. Essa conotação não é à toa, porque se você avalia esses metais, você obviamente vê que existe uma evolução de um para o outro, certo? A era de ferro, a tradução sânscrita da palavra dela significa discórdia e escuridão. Então é uma era de discórdia e escuridão. Essa era a humanidade viveu a última vez do ano de 500 depois de Cristo até 1700 depois de Cristo. Se a gente avaliar o que aconteceu nesse período histórico da humanidade, a gente vê que de fato foi um período de escuridão e de grandes conflitos. Tivemos períodos bem marcantes na história da humanidade durante esse período, e muito sanguinário, onde muito sangue humano foi derramado, onde muitas vidas foram perdidas, onde a sociedade, a humanidade, né, se perdeu bastante. E houve literalmente uma guerra, né, também espiritual, neste período. A Era de Bronze, que é a era que nós estamos agora, ela vai do período de 1700 ao ano de 4100. Ah, mas espera aí, Christian, tem um monte de gente falando que nós estamos na Era de Ouro. Inclusive você está falando de Era de Ouro. Sim, eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar por que dizem que nós estamos entrando na Era de Ouro. E não é que nós estamos entrando na Era de Ouro, é uma possibilidade de ascensão. É diferente. Vai ser bem diferente, você vai ver. A Era de Bronze que nós estamos agora, o termo sânscrito da palavra dela significa dualidade e energia. E faz todo sentido, porque se a gente pegar de 1700 até o ano que nós estamos agora, né, o que o ser humano desenvolveu muito? Estrutura tecnológica, desenvolvimento tecnológico. Começou a se aproximar cada vez mais da matéria microscópica, começou a manipular a energia atômica, começou a aprender sobre física quântica, sobre teoria de ondas, de cordas. E, paralelamente, muito embora tenha havido esse desenvolvimento tecnológico que é muito favorável para a consciência humana e favorável para o momento que nós estamos agora de transição, vou te explicar o porquê de transição, né? É a questão da dualidade. Por quê? As religiões começaram a se deteriorar. As estruturas religiosas que antes eram muito fortes, que até 1940 eram muito fortes, elas começaram a se desestruturar. Pode ver que hoje existe uma evasão de pessoas que buscam a religião. Eu estou falando igreja, né? Que buscam a igreja. Nos Estados Unidos já tem estudos mostrando uma grande evasão de pessoas em igrejas católicas, especialmente. Porque, claro, eu olhei isso na questão da América, né? Ou seja, as pessoas estão se desconectando de Deus, se desconectando do divino, porque também entenderam que não é dentro de uma estrutura que você encontra Deus. Esse chamado e esse propósito começa a nascer nesse período que nós estamos. A Era de Bronze é um período onde o ego começa a obscurecer a percepção espiritual do ser humano com a divindade. Só que tudo aquilo que começa a obscurecer dentro de nós causa uma inquietação. E essa inquietação faz os buscadores da luz, aqueles que estão sentindo e querem mudar, eles começam a buscar. Eles entram num movimento quase como de uma manada, só que dispersa, porque não estão tão próximos, mas eles começam a querer levantar, a querer acordar, a querer encontrar um propósito e um sentido na vida. E essas pessoas começam a se mover. Vamos falar sobre a Era de Prata, que é a próxima era que a raça humana vai entrar no ano de 4100 a 7700 depois de Cristo. Estamos bem longe dela ainda, muito longe. Mas o significado da palavra sânscrita é de virtude e trindade. Virtude e trindade. Ou seja, haverá uma interconexão e uma evolução dos valores, das virtudes, das qualidades humanas que vão favorecer uma conexão espiritual com a Trindade, né? Vai ser uma época marcada por muita pureza, com práticas espirituais mais prevalentes e um sentido muito elevado de virtude. Aqui, nesse trecho, tem algumas chaves do porquê nós temos uma oportunidade de ascender à Era de Ouro.
Eu vou te explicar um pouquinho mais para frente ainda. Como se eu estivesse fazendo suspense, mas não tô, que eu quero te contextualizar e finalizar essa parte das eras, né? A Era de Ouro é a era da iluminação. E o que é iluminação? Iluminação é você transcender o estado do reino humano. E o que é o reino humano? É essa é estar no instinto animal, de sobrevivência, de luta ou fuga, de ganância, de medo, de poder, de controle. Isso é reino humano. Agora existe um reino espiritual, onde há pensamentos elevados, virtudes elevadas, palavras elevadas, agir de forma elevada e amar de forma incondicional, né? A Era de Ouro é um período que marca uma plena unidade com o todo, uma plena unidade com o Ser Supremo. Quando eu falo todo, é porque, na minha concepção, Deus é tudo. Então, você estar em unidade com o todo significa você estar em unidade com o Ser Supremo, com Deus, ou como você queira nomeá-lo. Porque, na verdade, não existe uma forma correta de nós nomeá-los, porque ele é inominável, né? Durante esse período da Era de Ouro, a humanidade ela vive em plena consciência espiritual, em harmonia com as virtudes e a divindade interior e em harmonia com todos os seres, com os outros seres humanos, com os seres animais, com os seres elementais, com a terra, com os elementos, com tudo. É um reino marcado por muita harmonia e paz. Estes são os 4 ciclos que nós viveremos dentro de uma era, certo? E nós estamos agora na era de bronze, uma era caracterizada pelo desenvolvimento tecnológico, certo? E ao mesmo tempo um desafio em relação à dualidade, porque tem também uma desconexão com a essência interior. Mas, se a gente olhar assim, bom, agora, na era de bronze, nós temos consciência sobre energia e matéria. Nós temos consciência de que a forma que a gente pensa e a gente vibra, nós podemos mudar o nosso estado de humor, o nosso estado emocional, o nosso estado mental. Então, a manipulação que o homem aprendeu a fazer de forma energética e quântica na matéria, seja em equipamentos tecnológicos, seja em desenvolvimento de armas, seja em desenvolvimento de medicamentos, nós também conseguimos fazer isso aqui dentro e transferir isso para a nossa realidade. Ou seja, com o conhecimento sobre as eras, a gente pode pegar o que está em predominância numa era seguinte e trazê-la para o presente. Isso é a ascensão entre eras. E é um tema que a gente vai entrar. Porque se a gente avaliar aqui que a Era de Prata ela é caracterizada por um período de pureza e práticas espirituais mais prevalentes, quer dizer que, se eu me purificar através da alimentação, da qualidade dos pensamentos, daquilo que eu escuto, daquilo que eu falo, se eu buscar a purificação do meu ser, aliado com práticas espirituais de desenvolvimento e de conexão com o divino dentro de mim, eu vou adentrar a minha consciência, ela vai se elevar para a consciência da Era de Prata, certo? Porque é um estado de consciência. E deixe eu te explicar também, a consciência, ela é algo que você não expande a consciência, você se desloca para outra consciência mais elevada. Por exemplo, te dar um exemplo para ficar mais prático de entender. Dentro da sua casa, você tem certos cômodos nela. Vamos supor que a sua casa, onde você mora, é a sua consciência. Mas às vezes a casa começa a ficar meio pequena e você quer uma casa com uma vista melhor. E aí você compra outra casa ou você se muda para outra casa, certo? Esta outra casa é outra consciência. Você não expandiu, entende? Você não expandiu de uma casa para outra. Você mudou de um lugar para o outro. E aí você coexiste. Agora você vai começar a existir nessa nova casa. E nessa nova casa está mais agradável, mais amplo, é mais espaçoso. Você consegue se movimentar melhor, você consegue viver melhor, você tem mais qualidade de vida. Isso é a expansão da consciência. Isso é você mover a sua consciência de uma era para outra, certo? E se a era de prata representa pureza, o próximo passo
é um reconhecimento e uma unidade com o todo, quer dizer que, se eu praticar de forma constante a pureza do meu corpo e práticas espirituais, eu vou chegar na Era de Ouro, no patamar de consciência da Era de Ouro. Sim, isso é possível. Eu vivi esse caminho, eu fiz esse caminho. Então eu não estou aqui dizendo algo inalcançável. E também não estou dizendo algo que é restrito a uma pessoa que medita 10 horas por dia e vive em completo isolamento. Não, eu estou falando de algo possível para qualquer ser humano, porque nós estamos numa era em que isso é possibilitado. Nós estamos recebendo ajuda. Nós hoje temos consciência e informação tecnológica, científica e prática para conseguir integrar isso melhor dentro da gente e dar esses passos. O que nós estamos falando aqui hoje, o que eu estou ensinando a vocês aqui hoje, não é algo que dava para ser falado há 2000 anos atrás, porque a consciência humana não estava no período suficiente para compreender aquilo. Muito embora vieram grandes avatares que tentaram já nos dar uma trilha, dizer, olha, é para lá que a gente está caminhando, é para lá que a gente está caminhando. Por quê? Porque nos períodos que antecedem uma mudança de era, a gente começa a entrar numa ascensão daquela era anterior. E aí vem seres para tentar já guiar a humanidade para um certo caminho. Então veio Buda, veio Krishna, veio Cristo, vieram seres em vários lugares do mundo, falando no fundo a mesma coisa, em épocas diferentes, com uma linguagem diferente, que foi interpretado de forma diferente, mas a essência da mensagem desses seres era a mesma no fundo. Só que nem sempre isso foi assimilado da melhor maneira. E foi interpretado muito como uma forma de separatividade das coisas, porque estamos no período, né, de novo de bronze, onde a dualidade representa. Então essa dualidade fez a gente colocar este está certo, este está errado. Aquele é mal, esse é bom. Nós estamos vivendo muito esse período de dualidade. Isso me dá felicidade, isso me dá tristeza, isso me dá prazer, isso me dá desgosto. Nós estamos constantemente nessa questão dual. E é isso que nós precisamos transcender nessa nossa era aqui. Essa explicação toda em relação às eras de evolução e involução da consciência humana é uma tentativa para que você consiga olhar de uma forma mais macro para a consciência humana. Olhar de uma forma mais macro para os ciclos que acontecem na nossa espécie. Nós estamos falando aqui de espécie humana. E para que com esse conhecimento você consiga andar pela vida com mais sabedoria, com mais discernimento e com mais conhecimento. Porque eu percebo que depois que eu aprendi tudo que eu aprendi e que eu vou ensinar para vocês, a minha vida se tornou muito mais fácil. É sério. As coisas começaram a ficar muito mais fáceis para mim. É sério. As coisas começaram a fluir para mim de uma forma muito mais leve, com muito menos esforço e de uma forma surpreendente, prazerosa, pacífica, serena, harmônica. É sério. Eu estou falando isso também para te dar confiança de que aprender, se desenvolver, aprofundar em você mesmo faz diferença, tem importância, vale a pena. Eu vou deixar aqui também um material, uma tabela com essas eras organizada e estruturada, com o período, o nome, as características, para você fixar o melhor dos estudos se quiser ou se precisar, né? E também sinta-se à vontade para fazer perguntas. Isso aqui muito mais do que um curso, por exemplo, isso aqui é uma conversa, porque quando eu abro a câmera aqui e olho para você, eu sinto e finjo que estou realmente conversando com uma pessoa. E eu sei que vai haver dúvidas, que vai haver necessidade de trocar uma experiência, de colocar alguma coisa que talvez você concorde ou não, e está tudo bem, não tem nada de errado, né? Mas eu vou querer saber isso para que a gente possa até aprofundar numa conversa, porque aqui não é simplesmente eu jogando um conteúdo, pelo contrário, isso aqui é uma comunidade que nós estamos formando. Nós estamos todos caminhando juntos na mesma direção aqui. Não existe alguém acima, abaixo, não existe o que está lá atrás, não existe o que está errado. Nós estamos todos juntos. Eu só quero pegar na mão de vocês e dizer, vamos caminhar juntos, gente. Vamos aprender, vamos se desenvolver,
Vamos se conectar com o divino que existe em nós e vamos lá, a gente consegue.